Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode se preparar ainda melhor para essa Copa do Mundo. Vou te dar 5 exemplos de jogos interpretando as odds do mercado, o histórico das seleções e também o contexto de cada partida. Fica nesse vídeo que com certeza vai te ajudar a chegar muito mais preparado para essa Copa. E eu quero deixar um recado muito claro, se você quer uma tip pronta, uma estratégia copia e cola, provavelmente esse vídeo não é para você. Pode deixar o dislike e sair desse vídeo. Agora, se você quer algo um pouco mais profundo, eu vou entrar aqui em detalhe em cada jogo e te explicar o motivo da estratégia que eu quero abordar em cada jogo. E agora vamos para as 3 primeiras partidas que a gente quer analisar, que tem um contexto histórico muito interessante. E você vai ver que existe odd de valor pré-live, odd de valor no live e odd histórica. Existe um contexto histórico que você pode explorar nessa Copa do Mundo. Eu vou mostrar agora nesse jogo do Brasil e Marrocos, eu vou mostrar Arábia Saudita e Uruguai e Argentina e Argélia. Então vamos para o jogo do Brasil e Marrocos. O Brasil vem com uma odd aqui de 1.67, a odd do over 2,5 está aqui acima de 2 e a gente vê aqui que a odd da goleada do Brasil está abaixo de 10 e se você for fazer lei está em 11. Vamos consultar no nosso banco de dados para ver se isso faz sentido. Entrando no nosso banco de dados, você vê que o Brasil tem uma odd de 1.67, então vou buscar aqui odds 1.65 até 1.75, para a gente ter um range bem interessante aqui para a gente explorar. Tem mais de 2.000 partidas, quase 3.000 partidas, e aqui a odd da goleada da casa deveria estar em 10.40. Quanto que essa odd tá? A odd do mercado está aqui por volta de 10 e 11, né? Ou seja, o mercado está precificando corretamente. Só que tem um porém nesse jogo do Brasil e também no jogo da Argentina e do Uruguai. Quando a gente vai aqui no nosso Power Rank, eu vou aqui na parte de histórico e na parte ver estatísticas. Você vai ver que tem um padrão absurdo no jogo do Brasil. Aqui a gente tem todas as Copas desse século, então de 2002 até 2022. Vamos pegar aqui a seleção brasileira e vamos pegar a rodada 1, ou seja, o jogo de estreia. Aqui você consegue ver os placares mais repetidos, a incidência dos gols. Aqui claramente você vê que tem muito mais gols no segundo tempo do que no primeiro tempo. E também tem um ponto bem interessante aqui. Se você for ver todos os jogos de estreia do Brasil, nenhum o Brasil goleou. Se você for ver, o que chegou mais próximo foi aqui Brasil e Croácia, que foi 3-1, mas o HT foi 1-1. Ou seja, existe um padrão histórico do Brasil não golear no primeiro jogo. Existe o nervosismo de estreia e também existe o contexto da partida. A gente vai enfrentar o Marrocos, que é uma seleção que está no top 10 de ranking da FIFA, finalista da Copa das Nações Africanas. Então, não é uma seleção fácil. É uma seleção que tende a ser o adversário mais difícil do Brasil no grupo. E aí você pode se perguntar, bom Guilherme, mas você viu no banco de dados que essa odd de lei goleada não tem valor. Sim, realmente essa odd no pré-live não tem valor, mas ela tem valor histórico. Se você for ver, todas as estreias do Brasil foram jogos bem nervosos. Então, se o live confirmar isso, essa odd tende a corrigir no lei goleada. E eu vou te mostrar também no jogo da Argentina e do Uruguai. Vamos no jogo da Argentina agora. Argentina e Argélia, uma odd de 1.42. Se a gente for ver aqui a odd da goleada da Argentina, tá em 6.6 o back e 7.4 o lei. Vamos ver na base de dados. Uma odd de 1.42, eu vou colocar 1.40 a 1.50, e a odd da goleada da casa deveria estar por volta de 6.4. O que isso quer dizer? O mercado está um pouco mais descrente da goleada da Argentina. Essa odd está em 6.6. Então, essa odd estando abaixo de onde a odd histórica deveria estar, quer dizer que o mercado já está um pouco mais resistente com a goleada da Argentina. Vamos fazer um outro cheque aqui importante? Vamos pegar o over 2,5, essa odd está 2. Vamos para time com essa mesma faixa de odd, o over 2,5 acontece 58,8% das vezes. Se a gente for pegar uma calculadora simples, 1 dividido por 58,8%, essa odd do over 2,5 deveria estar 1,70. Então, vendo as odds do mercado aqui, uma Argentina com 1.42 e a odd do over 2,5 em 2, o que o mercado tá te dizendo? Que a Argentina é favorita, porém não deve ser uma vitória muito fácil. Então, o mercado não tá precificando um jogo com muitos gols e também o mercado não tá otimista com essa goleada da Argentina. Quer dizer que tem valor pré-live? Nesse caso da goleada, tem valor. Vamos ver se tem valor histórico também. Vamos pegar aqui nas estatísticas, a gente vai pegar a Argentina, estamos pegando só jogos
da primeira rodada. Em todas as Copas, ó, a Argentina nunca marcou nem 3 gols sequer. Ela ganhou de 1-0 da Nigéria, 2-1 da Costa do Marfim, 1-0 da Nigéria de novo, 2-1 da Bósnia, 1-1 com a Islândia e perdeu para a Arábia Saudita naquele ano em que foi campeão. Existe o peso do mercado que não está precificando esse jogo com muitos gols e pela faixa de odd do Match Odds e a gente combinando com o nosso banco de dados, a odd da goleada da Argentina e também a odd do over 2,5 tá dando sinais que o mercado não tá crente em uma goleada da Argentina. Mais um jogo que é interessante você acompanhar no live. Ninguém tá falando para você entrar no lei goleada a punter, mas no live pode ser interessante. Se a gente for ver essa odd aqui de 7.4, caso você tome 2 gols, vamos ver no nosso banco de dados para onde essa odd iria. Caso a Argentina marque 2 gols nesse HT, essa odd da goleada vai para 3.19. Vamos ver no simulador de odds qual seria o seu possível prejuízo. Uma odd de lei de 7.4 e 3.19. Ou seja, você teria 15% de um provável green, né, de um possível green, e você teria 20% de head caso a Argentina marque 2 gols no HT, que é o meu critério de saída para operar o lei goleada. Então é uma proporção bem tranquila. Vamos para o outro jogo aqui de uma seleção sul-americana que eu também vou te mostrar insights do mercado antes da gente ir para outros mercados aqui. A gente está explorando muito o mercado de gols e de goleada. Eu vou mostrar agora Uruguai e Arábia Saudita. O Uruguai vem como favorito aqui, 1.51 a odd. Vamos ver a odd da goleada do Uruguai, 7.8 a 8.4. A odd do over 2,5, também 2. Você vai ver que é muito parecido com a da Argentina. Vamos pegar aqui o Uruguai, que está com uma odd de 1.51, eu vou pegar times de fora com uma odd de 1.45 a 1.55. A odd da goleada do time de fora tem que estar em 7.62. Essa odd da goleada do Uruguai já está maior do que a odd histórica para times nessa faixa de odd. A odd do over 2,5 está em 2. Vamos ver no banco de dados. Over 2,5 muito parecido com o jogo da Argentina, 58.7. Vamos pegar a calculadora aqui, 1 dividido por 58.7, essa odd deveria estar também por volta de 1.70, ou seja, o mercado está te dizendo o seguinte, o Uruguai é favorito, porém não é um jogo em que o mercado espera muitos gols. Então, se o Uruguai demorar para marcar, se o jogo ficar 0 a 0 no HT, se o jogo ficar 0 a 0 nos primeiros 15 minutos, essa odd da goleada tende a corrigir bastante. Vamos ver no histórico se o Uruguai tem estreias boas. As estreias do Uruguai aqui que a gente pegou no nosso banco de dados, você tem derrota para a Dinamarca, 0 a 0 contra a França, derrota para a Costa Rica, vitória de 1 a 0 magra sobre o Egito e 0 a 0 sobre a Coreia do Sul. E aí você vê que historicamente o Uruguai não é uma seleção que tem estreado muito bem, o Uruguai tem passado alguns sufocos na sua estreia, o mercado não está muito crente que o Uruguai vai vencer de uma forma muito tranquila e também o mercado não está muito crente que o Uruguai vai golear esse jogo. E antes da gente ir para as outras duas partidas, eu quero deixar muito claro por que eu gosto de ver as odds pré-live de Match Odds e tentar comparar com o Correct Score. Normalmente, o mercado de Match Odds é o mercado mais bem precificado em uma exchange. E claro, a gente está fazendo esse vídeo ainda um pouco antes da Copa do Mundo. Então pode ser que uma lesão ou outra mude as odds, mas o mercado, na maioria das vezes, ele tá certo. E a Copa do Mundo tem algumas particularidades, porque você não tem um histórico muito recente. É diferente de um jogo de liga em que esse time jogou 50, 60, 70 vezes no ano passado. O Uruguai não jogou nem 50 vezes nos últimos 2 anos. Então é muito difícil você precificar para ver se essa odd tem valor no pré-live ou não. Você precisa juntar o contexto, o que o mercado está te dizendo com essas odds, partindo da premissa que o mercado, na maioria das vezes, está certo, e também possíveis correções pré-live. E a gente já fez um vídeo aqui sobre o jogo do Brasil e Croácia, em que eu operei lei goleada, que eu vou deixar aqui no card, que também demonstra que o mercado tem muita confiança em algumas seleções. O Brasil, marcando um gol no primeiro tempo, ele pode nem estar jogando tão bem, mas o mercado vai segurar para que essa odd de lei goleada, por exemplo, não corrija muito. E claro, se você quer acessar todas as nossas ferramentas, Power Ranking, base de dados e tudo mais, tem link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora vamos para um outro jogo aqui de uma seleção europeia que não está muito hypada, mas eu não vejo valor você operar lei goleada e nem mercado de gols, porque eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos jogos do Brasil, Argentina e Uruguai, nesse jogo aqui, Alemanha e Curaçao.
A Alemanha vem com uma faixa de odd aqui de 1.06. A odd da goleada da Alemanha está 1.7 e a odd do over 2,5 está 1.20, ou seja, o mercado espera um massacre da Alemanha contra o Curaçao. Vamos ver se tem valor nessa faixa de odd. Eu vou pegar aqui a Alemanha numa odd de 1.05 até 1.10. A Alemanha jogando nessa faixa de odd, um time jogando nessa faixa de odd, a odd da goleada deveria estar em 3 e está 1.7, ou seja, o mercado está muito otimista num cenário de muitos gols. Vamos ver o over 2,5, que está 1.20. A incidência de pelo menos 3 gols em partidas em que o time da casa está jogando nessa faixa de odd é 69,8%. Se a gente for ver na calculadora, a gente tem 69,8%. Essa odd do over 2,5 deveria estar em 1.43. O mercado está dando 1.20. É muito provável que esse jogo tenha muitos gols, porém essa odd pré-live não tem nenhum valor. Isso é muito diferente que não vai sair pelo menos 3 gols nessa partida. O que eu tô querendo dizer é, o mercado não tá te oferecendo um prêmio que compense o risco para essa partida. Vamos ver o histórico das estreias da Alemanha. Vamos pegar aqui rodada 1, o time da Alemanha. A Alemanha tem aqui vários placares elásticos. Em 2002, para quem é muito novo, a Alemanha não chegou nada hypada em 2002. Meteu 8-0 na Arábia Saudita, 4-2 na Costa Rica, 4-0 na Austrália, 4-0 em Portugal. Aí perdeu de 1-0 do México e 2-1 do Japão, que foi a decadência alemã. Mas é uma seleção que não tem demonstrado muito nervosismo historicamente. A gente tem aqui 2 Copas que podem ter fugido do padrão ou podem mostrar pra gente um novo padrão, mas a Alemanha é um time que eu teria muito receio de entrar num lei goleada, principalmente contra uma seleção tão fraca como o Curaçao, que a gente sabe muito bem que é um país que entrou porque aumentou a quantidade de seleções e não é um país com nenhuma tradição de Copa do Mundo. Então a tendência é a Alemanha golear, a tendência é a Alemanha vencer de forma fácil, mas essa odd não tem valor pré-live. E aí vamos para a última partida a ser analisada aqui, que é Gana e Panamá, que na minha humilde opinião é a partida mais mal precificada, entre aspas, para match odds. Para quem quer trabalhar um lay Panamá ou um back Gana, eu vejo muito valor nessa partida. Vamos ver aqui, ó. Gana tá com uma odd aqui de 2.14 e Panamá com uma odd aqui de 3.85. Eu não vou explorar mercado de goleada e nem mercado de gols, mas eu quero te mostrar o contexto dessa partida. Vamos voltar lá no nosso Power Rank, a gente vai aqui em agenda e eu já sei já o grupo da Gana. A gente tá gravando esse vídeo na sexta-feira, emenda de feriado, então a gente vai atualizar a análise aqui bem mais fresca, com jogadores, com odds do mercado também, para você também se preparar em jogos que a gente não vai cobrir aqui por vídeo, né? Então o grupo da Gana é o grupo L, que é um grupo bem difícil. Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Então, Inglaterra, entre aspas, é a seleção mais forte do grupo, Croácia, também, entre aspas, é a segunda seleção mais forte do grupo, e Gana é a terceira seleção mais forte. O que isso quer dizer? O primeiro jogo, as 2 seleções mais fortes vão se enfrentar, ou seja, tanto para Gana quanto para Panamá, é o jogo da vida deles, porque se eles perderem esse jogo ou deixarem pontos no empate, deve ser muito difícil deles se classificarem para a próxima fase. Por mais que tenha os 8 melhores terceiros classificando, Gana em seguida vai pegar a Inglaterra, que entre aspas é a seleção mais forte do grupo, e depois vai pegar a Croácia. Então Gana precisa marcar gols, precisa ir para cima, precisa da vitória. E o Panamá a mesma coisa. Pro Panamá, é praticamente o único jogo, entre aspas, que ele tem chance de roubar alguns pontos, né? Se a gente for ver, Panamá vai enfrentar a Croácia e depois a Inglaterra. Nesse jogo Panamá e Croácia e nesse jogo Panamá e Inglaterra, é muito comum você esperar uma derrota do Panamá. Mas Gana e Panamá é um jogo em que as 2 seleções precisam se expor, principalmente Gana, que é uma seleção que está correndo por fora para buscar uma classificação e vai enfrentar um adversário mais fraco. Panamá, você viu nos amistosos, Panamá contra o Brasil, goleado, você vê o histórico do Panamá não é uma seleção muito forte e o mercado ainda não está precificando isso na seleção do Panamá contra a Gana. Então, em contexto de partida, vendo as forças, Gana, que é uma seleção que tem chegado longe na Copa de Nações Africanas, é uma seleção tradicional em Copa do Mundo, bastante edições de Copa do Mundo tem se classificado, então Gana eu vejo que tem muito valor nesse jogo contra o Panamá, por conta do contexto da partida. E mesmo que Gana não jogue bem,
pode ser muito interessante um jogo para gols, porque Panamá empatar nesse jogo não garante nada. Agora, se o Panamá arranca uma vitória heróica de Gana, pode ser absurdo. Se ele empata com uma Croácia ou empata com uma Inglaterra, ele está praticamente classificado. Então, nesse vídeo eu queria te mostrar algumas estratégias que eu estou utilizando para ler as odds do mercado, porque Copa do Mundo não tem um histórico muito robusto, igual campeonatos de liga, em que os times se enfrentam com muito mais frequência, e também traçando algumas estratégias que eu vou abordar para esses jogos. Jogo do Brasil, quem está no nosso grupo sabe, eu não vou operar jogo do Brasil, eu vou curtir com meus amigos, com a minha família, vou tomar cerveja, não vou fazer nenhuma aposta. Mas se tiver algum valor, em alguns jogos eu posso fazer alguma aposta pré-live. Mas as outras, o critério de análise que eu vou fazer é muito parecido com esse. Ver a odd pré-live do Match Odds, ver se tem valor apostar em gols, ver o contexto dessa partida para ver se é uma partida interessante ou não e também ver o histórico das seleções. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.